E aí galera, Fox Alpha na área, aqui é a PQRV. E aí, tudo tranquilo com vocês, macho? O que é que acontece? Depois de um tempo aí sem postar vídeo, vamos fazer um vídeo agora com relação ao teste do SSD, o da Golden Fear, que eu comprei 5 meses atrás, e em comparativo dele com um HD de notebook que eu tenho aqui na máquina, né? Vou abrir aqui o Disk Info pra gente dar uma sacada. O que é que acontece? Eu tô querendo comprar um SSD maior, tô querendo comprar uma placa de vídeo também, que eu tô com a GT210, né? Plaquinha bem fraquinha. E o que é que acontece? Daqui pro final do ano eu tô comprando tanto o SSD como a placa de vídeo, né? E aí eu vou antecipar a venda desse SSD 360 para levantar uma grana. Porque assim, os jogos que eu tô rodando na GT210 vão rodar tranquilos no HD, né? São jogos antigos, até porque a GT210 é uma placa de vídeo bem simples. Então, um HD do notebook instalado na máquina, ele vai suprir a necessidade. Então eu vou adiantar logo a venda desse SSD, está aqui 100% saudável, né? Um SSD com pouco tempo de uso, ele foi ligado apenas 126 vezes dentro de 5 meses, né? Então se a gente for olhar aí 5 meses, 5 vezes 3, 15, 150 dias, né? Então eu não liguei nem sequer uma vez por dia, né? Foi menos de uma vez por dia. Teve dias, claro, que eu liguei várias vezes, né? E tiveram dias que eu nem usei o computador, né? Correria aí, trabalho, estudo. E tá ligado como é, né? Então, número de horas de uso 133 horas, né? Então, o que é que acontece? Eu vou me desfazer desse SSD. A diferença que vai fazer com relação ao HD é o tempo de inicialização do sistema. E além do tempo de inicialização do sistema, vai ser o loading dos jogos. Mas ultimamente eu tenho jogado jogo de Mega Drive, Super Nintendo, né? As ROMs são pequenas e o jogo roda direto da memória RAM. Então não vai fazer muita diferença pra mim não, tá ligado? Então vou vender logo, já que tem gente querendo comprar. E daqui pro final do ano eu pego a placa de vídeo e pego um SSD maior. Provavelmente 720 ou então 960. O HD aqui ele tá saudável também. Ele não tá 100%, né? Feito o SSD, mas ele está como saudável, temperatura 35 graus. Curiosamente está com temperatura inferior à temperatura do SSD. Não sei se o medidor de temperatura do SSD está correto, porque eu toquei nele e ele não parece estar a 40 graus, ele está bem frio. Eu acredito que essa medição de temperatura aqui do SSD ela não seja 100% correta, né? Até porque é um SSD chinês, né? Um SSD barato, mas que tem um desempenho relativamente bom, né? O HD que eu tenho aqui que está saudável, ele é da Samsung, ele já foi ligado 9.135 vezes e o total de horas de uso dele foi de 8.075 horas, né? Um HD bem usadinho, mas ainda está bom, ainda está saudável. Número de série dele, tudinho aqui, padrão interface serial ATA, né? O famoso SATA. Modo de transferência SATA 300, que é a segunda geração, né? SATA 2. Aqui tem as tecnologias e os recursos suportados, beleza? Aqui está tudo azulzinho, né? Ele está totalmente saudável, não teve nenhum erro nos testes, né? O SSD, por outro lado, ele tem aqui as tecnologias, tudinho. E além do SATA 300, que é a segunda geração, ele tem também SATA 600, que é o SATA terceira geração, né? SATA 3. Sendo que a minha placa-mãe ela não suporta SATA 3. Eu tenho que comprar uma plaquinha PCI Express X1 para poder ligar o SSD no SATA 3. O próximo que eu vou comprar, eu já vou comprar uma plaquinha também para a gente fazer um comparativo do SATA 2 para o SATA 3. Mas a questão é, vamos lá, Fox, vale a pena ter um SSD na máquina, mesmo se a placa-mãe da gente não suporta SATA 3? Porque se o SSD ele é SATA 3, ele vai funcionar em SATA 2, só que ele vai estar limitado à quantidade de transferência de dados do SATA 2. Então será que vale a pena rodar um SSD numa placa-mãe SATA 2? E em relação a um HD, dá muita diferença? Já que a placa-mãe está limitando o SSD, será que vai fazer muita diferença entre um SSD e um HD se a placa-mãe for SATA 2? Então, o que a gente vai testar agora é justamente isso, beleza? Vou fechar aqui o Crystal Disk Info. O primeiro teste que eu vou abrir é o Disk Mark, né, que é da Crystal Disk, também mesmo fabricante do Crystal Disk Info. Então vamos iniciar os testes aqui. Pera aí, o HD ele não tem nenhuma partição criada pra gente testar. Então deixa eu abrir aqui o menuzinho do Hirens Boot. Vamos aqui em partições.
Partition Wizard Home Edition. Cadê? Eu diminuí aqui o tamanho da minha partição D, que ela era de 200 GB, e diminuí ela para 160, né? Deixei 40 não alocados, porque o SSD ele é de 360, né? Reconhece 335, e o HD ele é de 320, então ele só reconhece aqui 298. Então, para eu poder clonar o SSD para o HD, né, eu precisei diminuir aqui o tamanho, senão ia dar BO. Então a gente vem aqui no SSD, seleciona, vai em Copy, a gente seleciona o disco para onde a gente vai copiar, que é o Samsung, é o HD 320, Next, a gente coloca aqui Copy Partition Without Resize, que seria copiar as partições sem redimensionar, né? Então vai ficar aqui, ó, reservado pelo sistema 500, partição C, que é um tal Windows 134,9 GB, e partição D 160 GB. A gente ainda vai ficar aqui com 2,7 sem alocar. Eu vou dar um OK aqui, Next, Finish. Então a gente vem aqui, ó, para não ficar aqui o espaço sobrando, já que esse HD aqui vai ser do meu uso, antes de aplicar, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa partição aqui, eu vou mover ela, cadê? Move barra Resize, vou jogar ela toda para a direita, dar um OK, né, os 2,7 GB veio aqui para o meio. Aí eu vou vir aqui, Move barra Resize, e vou aumentar o tamanho da partição C em 2,7 GB. Então a partição C ela ficou um pouquinho maior do que a do SSD, né? E aí eu fiquei com 160 de partição D, que é onde vão ficar os meus arquivos de backup. Vamos dar um app, né, para ele aplicar as configurações, as alterações. Agora nessa parte do vídeo eu vou dar uma acelerada, tá, galera? Porque provavelmente vai demorar um pouquinho aí fazendo as cópias. Vou colocar aqui. Partição C está em uso. Repetir. Que estranho. E aí, galera, tô de volta. Então, para resumir para vocês, né, deu um probleminha na unidade C, o que eu achei muito estranho, porque para fazer a cópia eu tô clonando o disco que está em uso. Então ele não permite que eu faça a cópia do HD. Eu preciso fazer isso ou no modo de boot do Partition Wizard, ou então utilizando o próprio Hiren's Boot, né, dando boot pelo pendrive e fazer o clone. Eu achei isso muito estranho, porque o SSD está em uso, tá, mas eu estou copiando dele para outra unidade, então eu não vou alterar nada na unidade C. Logo, se não vai ser alterado nada na unidade C, eu não preciso que ela não esteja em uso, entende? Só se eu fosse copiar alguma coisa para a unidade C, mas nesse caso eu estou tirando da unidade C. Então achei um pouco estranho, mas enfim, por algum motivo de segurança, o sistema ele não permite, né? Então o que é que eu fiz aqui? Eu fiz logo o corte no vídeo, na parte que eu ia adiantar, né? Eu cliquei ali em Reboot Now, o computador reiniciou em modo de boot do Partition Wizard e ele terminou de fazer o procedimento. Tá aqui o Crystal Infodisk novamente aberto, né? Para vocês verem aí que realmente o disco é o mesmo, eu não troquei o HD, tá certo? O HD é o Samsung que eu tinha olhado naquela hora. Tá, aqui o clone foi efetuado com sucesso, né? Tem aqui a partição reservada pelo sistema de 500 MB, partição C 134 no SSD, no HD ficou 137, né? Ficou 3 GB a mais na unidade C, unidade C ficou 160 nas duas. Eu vou efetuar o teste na unidade D e na unidade F, tá certo? Que são duas unidades que são idênticas, inclusive o tamanho não foi alterado, diferente da C, né? Que eu aumentei um pouquinho a do HD, por conta dos 2,7 GB que ficou sobrando. Então eu vou mexer aqui com duas unidades que são exatamente do mesmo tamanho, que uma é clone da outra, né? A F foi um clone efetuado a partir da D, e que nenhuma das duas está em uso, né? Porque o sistema operacional está na C, isso talvez ocasionasse alguma diferença no teste, né? Porque a unidade C está em uso, a E não está. Então, para não comparar por aqui, eu vou comparar a D, que é do SSD, com a F, que é a do HD, beleza? Então vamos lá. O primeiro teste vai ser o da Crystal Disk, né? O mesmo fabricante da Crystal Disk Info. Vou colocar aqui a unidade D, 160 GB, né? 70 de 160, 44% em uso. Clicar aqui em todos os testes, né?
Vou dar uma acelerada aí para não ficar muito longo, mais do que já tá, certo? Um abraço e daqui a pouco eu tô voltando. Pronto, finalizados os testes, galera. Então tá aqui o resultado do SSD, né? Lembrando que ele é um SSD SATA 3 e tá numa placa-mãe que só tem controladora SATA 2, né? Então a velocidade dele está limitada. Acredito que eu não vou ter como abrir outro para poder fazer o teste na outra unidade e deixar esse aberto. Então vou fazer o seguinte, vou jogar ele aqui para a esquerda, daqui um Windows Print Screen, vou tirar o print, vamos aqui em imagens, captura de tela, beleza, tá aqui. Então agora eu vou jogar ele aqui para a direita, botar aqui na unidade F, que é 70 GB de 160, 44 em uso, né? O clone da unidade, só que aqui ele está no HD, não está no SSD. Vamos colocar para repetir todos os testes. Pronto, finalizou os testes, né? Aqui já saiu o stop, né? Então, deixa eu trazer aqui mais para perto, né? Dá pra ver aí já uma diferença brutal, né? Mesmo o SSD estando limitado pela controladora SATA 2, a gente consegue perceber, pessoal, que o tempo de leitura, né, a velocidade de leitura e de gravação bruta, né, ela é bem maior, né? E a parte aqui do sequenciagem, né, que é aleatório, eu nem vou comentar, porque se você for olhar direitinho aqui, ó, essa parte aqui sequencial, né, SEQ, é a leitura bruta. Ele sai lendo bit a bit, na mesma ordem que eles estão gravados no disco. E ele sai gravando também na mesma ordem, né? Então aqui é o bruto, que ele consegue chegar, até onde consegue chegar, SSD e HD. Aqui na parte de baixo, né, a gente sabe que quando a gente vai usar um HD, o espaço ele não fica alocado todo bonitinho, organizado. A gente sabe que fisicamente no disco, né, seja ele um HD, seja um SSD, qualquer tipo de memória, às vezes a gente tem lá 1 GB livre, por exemplo, num pendrive, você tem 1 GB disponível, mas aquele 1 GB ali você tem 10 MB no começo do disco, você tem mais 50 MB mais pro meio, você tem 700 MB um pouquinho depois e o restante lá no final do disco. Então o computador, na hora de fazer a gravação desse 1 GB, que você copia um arquivo para lá, ele sai espalhando esses dados de forma fragmentada no disco. Então esses testes aqui, ó, né, os 3 testes de baixo, ele fazem simulações de gravação e leitura de forma não sequencial. Eles saem gravando os dados separados um dos outros, né, e eles, na hora de ler, eles têm que juntar todos esses dados num lugar só para poder fazer a leitura. E aqui a gente vê uma diferença brutal, ó. Primeiro modo aqui, onde ele faz fragmentado, a gente tem aqui, ó, gravação 191 MB e leitura 152 megas. Aqui no HD a gente tem aqui, ó, 700k na gravação e 500k na leitura, porque isso aqui é megabyte por segundo. 0,729 é 729 kbps, 729 KB por segundo, né? Isso daí é internet de escada, é algo realmente absurdo, né? A diferença aqui nos modos onde ele está gravando e lendo de forma fragmentada no disco. Eu não vou levar em consideração isso daqui porque o HD não conseguiu chegar nem a 1 mega em nenhum dos testes, né? Se bem que isso daqui é o que vale para o dia a dia, né? No dia a dia da gente, no disco, os dados eles estão fragmentados o tempo todo. Por mais que você desfragmente seu disco todo dia, ele nunca vai estar 100% desfragmentado, né? Então, o que vale para a gente em relação a desempenho é isso aqui, né? São essas 3 opções de baixo. A gente vê a diferença gritante. Mas vamos fazer uma comparativa aqui só no modo bruto, né? Vou abrir aqui a calculadora. Vamos jogar para o canto de cá. Vamos pegar aqui, ó. 285,1 megabyte por segundo de leitura no SSD. E a gente vai dividir por 71,56 de leitura no HD. A gente vem aqui, dá um Enter, depois multiplica por 100.
Então a gente tem aí 398, 400%, é 4 vezes mais, sabe? Isso no modo bruto, né? Isso daí não é só um teste de laboratório, né? Isso daí não quer dizer com o dia a dia, né? O que representa mais o dia a dia são as opções de baixo, né? Então a gente tem 4 vezes mais. Isso é algo absurdo. Vou colocar aqui, ó, 71,56, cadê? Vezes 4, 286, ó, 285 e 1. Então assim, a gente tem 4 vezes mais velocidade de leitura bruta no SSD. E se for fragmentado, se for o teste com os dados fragmentados, eu não vou nem comparar. Vamos ver gravação agora. Teste de gravação, a gente vai ter aqui 261,8 megabytes por segundo, dividido por 72,88 megabytes por segundo do HD. A gente vai ter aqui, ó, multiplica por 100, e a gente vai ter 359% de velocidade a mais, né? Então é 3,6 vezes a mais, praticamente, né? Se a gente pegar aqui, ó, 72 vezes 3,6, 259,02, 261,08. Então, deixa eu voltar aqui, ó, acabei clicando. Então dá pra ver aí que é uma diferença absurda, né? Vou pegar esse teste aqui que o SSD se destacou menos e eu vou fazer um comparativo com o HD. Vamos lá. A gente pega aqui o 23 megabytes por segundo do HD aqui, né, o Q1T1, o teste, e a gente vai dividir por 0,370 aqui, vezes 100, a gente tem 6.216, isso equivale aqui a 62 vezes mais velocidade. Não acredita não, então vamos lá, 0,370 multiplicado por 62, 22,94, aqui deu 23, tá vendo? Então você tem aqui um teste onde os dados de forma fragmentada no modo de leitura, o SSD, mesmo em SATA 2, ele consegue ser 62 vezes mais rápido do que um HD, realmente é para desistir de vender. Mas assim, como eu estou pretendendo comprar outro, né, vou ficar com o HD só por alguns meses mesmo. Como eu disse que eu estou rodando aqui na máquina, eu consigo rodar tranquilamente, né, mesmo estando com HD, né, porque eu não estou com uma placa de vídeo potente, então não adianta. Meu computador para gamer, ele não está dando desempenho bacana, não adianta eu ter um SSD, só vou sentir na inicialização do sistema mesmo, que eu vou fazer o teste já já também. O Crystal Disk Mark a gente já fez o teste, vamos fazer esse daqui, do ASSD Benchmark. Vou pegar aqui o SSD, vou colocar a unidade D, né, que é a unidade que não está em uso pelo sistema operacional, para poder ter um teste aí mais justo, né? Vou colocar para fazer o teste agora, vamos lá. Pronto, pessoal, finalizado aqui o teste no ASSD Benchmark. Coloquei ele aqui para o lado esquerdo, e como da outra vez eu vou tirar o print aqui. Vamos abrir lá o print. Agora eu vou jogar ele aqui para a direita. Vou selecionar aqui a unidade F, né, que é a unidade de 160 GB do Samsung, né, que ele tá ok, verdinho, não detectou nenhum erro de Smart nem de nada, né. HD Samsung 320 GB, e eu vou colocar para iniciar os testes novamente, só que agora no Samsung. Pessoal, tô abortando o teste por aqui, tá certo? Porque tá demorando muito, né? Tô vendo aqui que o tempo restante ele tá dando 15 minutos, né? Só que é 15 minutos, acredito que é para terminar só esse teste daqui.
né? Porque o que que esse aplicativo aqui ele faz, esse programa, ele faz a gravação de 1 gigabyte. Ele não grava até um certo tempo e depois passa para o teste seguinte. Ele só vai passar para o teste seguinte, depois que ele terminar de gravar esse 1 GB, né? Então, para gravar aqui 1 GB a 670 KB por segundo, né? É o mesmo que a gente está baixando aí um DVD numa conexão de escada, né? Isso é só esse teste, né? Ainda tem aqui mais 3, né? Depois ele ainda vai fazer o levantamento aqui do tempo de acesso. Eu não vou finalizar o teste, né? Ele está dando aqui esse tempo de acesso, ele está errado, é o tempo de acesso ainda do SSD, né? Provavelmente esse tempo de acesso aqui vai lá para cima depois que ele terminar. E aqui o score, né? Ele está dando aqui o score do SSD, né? Aqui ele deu o total de 483, né? Mas aqui eu acredito que ele vai mudar depois que ele finalizar todos os testes, mas mesmo que eu acelere, né, vai demorar muito tempo para terminar esse teste e eu não estou disposto a esperar não. A gente está vendo que o valor que ele deu aqui de leitura e gravação bruta foi muito próximo do que ele tinha dado lá no Crystal Disk Mark, né? Aqui também foi só um pouquinho menos, coisa pouca, mas assim a proporção é praticamente a mesma, que é praticamente 4 vezes mais, né? 70 vezes 4, 280, que está dando 251, né? Pouco menos de 4 vezes mais, mas ainda assim é uma diferença bem grande. Então eu vou cancelar esse teste aqui. E aqui o abort. Finalizou já. Pronto. Então vou abortar esse teste aqui. E vamos fazer o último teste aqui, que ele vai ser um pouco mais rápido. Eu vou acelerar também. Vai ser o teste do HD Tune. Beleza? A gente vem aqui, ó. Status ok, tanto do SSD como do HD, né? Tudo ok aqui no status, nenhum alerta, nada. Vamos para a opção de bitmark. A gente vai fazer primeiro o SSD como de costume. Start. Pronto, teste finalizado, né? Aqui tempo de acesso 0,1 milissegundos. Velocidade de leitura média de 234,2 megabytes por segundo, né? Isso daqui ele faz só o teste em modo bruto, né? O HD Tune. Tem aqui o taxa de transferência mínima, né? 218, taxa de transferência máxima 235, né? O médio ele está bem próximo do máximo, né? Ele está sempre por ali, 235, 234. 218, né, foi esse pico aqui que teve na parte inferior, mas que ainda assim é uma velocidade muito boa, né, para um SSD que está numa porta SATA 2. Vou tirar o print aqui novamente. Imagens, captura de tela. Vou trazer aqui para a lateral. Vou selecionar agora o Samsung, que é de 320 GB, e vamos iniciar o teste aqui novamente para a gente comparar. Pronto, galera, voltei. A gente já consegue perceber aqui no HD Tune, né, ele cria um gráfico do uso do disco, né? E o tempo de acesso sempre lá embaixo, tá vendo? Ó? Aqui no HD Tune, esses pontinhos amarelos estão por aqui, né? E ele tá sempre aqui, ó, acima de 200. Sempre acima de 200, né? Pico negativo aqui, pico inferior de 218 megabytes por segundo. O pico superior foi de 235, mas a média foi 234. Então ele tá sempre por aqui, ó. 234, 235, 234, 235. Quando a gente vem para o HD, né? Aí a gente vê essa coisa linda aqui, né? Um gráfico cheio de picos altos e baixos, né? Parece uma formação rochosa, obra de Deus, né? Então a gente vê aqui, ó, o pico inferior, né? Taxa de transferência mínima 13,4 megabytes por segundo, né? Foi esse pico aqui, ó. Tá abaixo de 15.
Taxa de transferência máxima, ele deu aqui 83,8, né? Acredito que tenha sido aqui onde ele atingiu os 83,8. E a média dele foi de 67,7. Agora ele não tem estabilidade nenhuma, quase nunca ele está na média, tá vendo aqui, ó. 67,7 fica mais ou menos por aqui, ó. Quase nunca você vai ver ele por aqui, ó. Ele não tem nenhuma reta aqui traçada, né? Por quê? Porque ele não tem estabilidade nenhuma. O tempo de leitura dele está variando sempre, subindo e descendo, o tempo todo subindo e descendo. Inclusive, né, o tempo de acesso dele, que foi muito maior, né, foi literalmente 157 vezes mais lento do que o tempo de acesso do SSD. Foi 1 milissegundo, né? Aqui a gente tem 15,7, 157 vezes mais lento o tempo de acesso. E aqui a gente tem, né? Esse tempo de acesso é uma média, né? Tem hora que ele tem um tempo de acesso alto, né? Esses pontinhos amarelos aqui em cima. E tem hora que ele tem um tempo de acesso por aqui, nessa faixa, né? Enquanto que no SSD o tempo de acesso está sempre aqui embaixo. Se a gente não prestar atenção, a gente nem vê essa parte amarela aqui embaixo, ó. Mas o tempo de acesso aqui ele está sempre abaixo de 1, né? Tá aqui 0,1. Teve um momento aqui onde ele teve um tempo de acesso um pouquinho mais alto, mas foi uma vez só, tá vendo? E não passou de... Cadê? Essa faixa aqui é 25 milissegundos. Então ele não passou de 25. Ele está aqui aproximadamente na faixa dos 15 milissegundos. Então... 15 não, perdão. Cadê? O milissegundo é desse lado de cá, né? Então ele não passou nem de 5, ó. A gente tem aqui 10 milissegundos. Aqui no meio é 5 milissegundos. Ele está na faixa aqui de 4 milissegundos, esse pontinho amarelo que está aqui, ó. Mas todo o resto está aqui embaixo. Então não tem nem comparação. O uso da CPU, ó, 12,5. Aqui foi 11,3. Então a CPU ela fica mais leve para poder executar outras tarefas, né? Burst Rate eu não sei o que é, tá certo? Também não tenho curiosidade nenhuma de saber. Se vocês quiserem saber, dá uma pesquisada aí, beleza? Depois qualquer coisa eu dou um pulinho no Google. Mas não vou fazer isso agora para botar no vídeo não. Talvez eu faça isso por curiosidade e só talvez, certo? Então, tempo médio aqui eu acredito que tenha sido 4 vezes mais rápido aqui, né? Só para não ficar no talvez, vamos dar uma olhada aqui na calculadora. Vamos colocar aqui a velocidade de transferência média, né? A gente vai colocar aqui 234,2 dividido por 67,7. Cadê? Vezes 100. A gente tem aqui 345%, ou seja, foi 3,45 vezes mais rápido. Beleza? Aproximadamente 3 vezes e meia mais rápido o tempo de transferência dele. Então, eu vou ficando por aqui na gravação do vídeo no desktop, beleza? E agora eu vou fazer a gravação do tempo de inicialização do sistema operacional. Isso eu vou fazer pelo SSD e vou fazer pelo HD também, né? Já que eu já clonei o HD com os dados do SSD. Então, vou lá, um abraço. A gente vai considerar o tempo de boot até ele estar com a área de trabalho acessível, com os ícones já todos posicionados, beleza? Então, ó, já tá ok. Tá disponível para uso já. Ele deve estar carregando alguns drivers ainda, mas já apareceu todos os ícones na área de trabalho, né? Inclusive aqui a setinha está dizendo que está pensando. Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, vou reiniciar o computador e vou iniciar pelo HD, beleza?